Mas a gente vai abrir aqui, chamar mais uma vez aqui para o Bastidores do Poder, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, reeleito vereador. Seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, parabéns pela eleição, hein? Boa noite, os ouvintes da Rádio Bandeirantes, boa noite, Cristiano, boa noite, Isabel. São 21 novos vereadores. Destes 21 novos vereadores, 4 são vereadores que já estiveram na Câmara ou já têm alguma experiência. Outros 17, daí são absolutamente novos, um pouco mais novos de idade, inclusive. Nós tivemos... Não foi nem isso que você me perguntou, né, Cristiano? Eu saí falando... Não, eu só dei parabéns por enquanto. Por enquanto eu só parabenizei, vereador. Obrigado, Cristiano. Mas está aí a informação em relação à nova composição da Câmara. A maior bancada da Câmara é do PSDB, são 8 vereadores. A segunda é do PT, outros 8 vereadores. A terceira do Democratas, com 6. E a novidade é a do PSOL, com 6 vereadores, também a quarta maior bancada. É interessante essa nova composição, né? Um retrato, um espelho do que aconteceu Brasil afora, o pessoal que conseguiu alcançar aí muitas cadeiras Brasil afora, né? Que vem crescendo bastante e que inclusive emplacou na disputa de segundo turno aqui em São Paulo um candidato também à prefeitura, que é Guilherme Boulos, que vai disputar contra o atual prefeito Bruno Covas. Vereador, parabéns pela eleição mais uma vez, pela reeleição. Queria que o senhor analisasse com a gente como é que está esse equilíbrio de forças e como projetar isso para os trabalhos da Câmara Municipal a partir de 2021. Claro, a Câmara tem um resultado natural em relação à nova forma de eleição. Foram 1.997 candidatos, não pôde haver coligação entre os partidos para eleger vereadores, o que fragmentou a Câmara, se não me engano, acho que não, são 17 partidos representados na Câmara para a legislatura que vem. Isso vai exigir um pouco mais de trabalho, de aglutinação, evidentemente, e a gente também espera, e aqui é minha posição ao meu lado, com a vitória do prefeito Bruno Covas, uma oposição maior, porque agora com os 8 do PT e os 6 do PSOL, nós temos 14 na oposição em relação a 11 na atual legislatura. Então é isso, é uma exigência um pouco maior com os partidos da base aliada e a gente espera uma oposição maior, porque, é claro, tem mais vereadores. O vereador, em relação a essa projeção, como a Isabel citou, nessa divisão de forças dentro da Câmara Municipal, e o senhor elencou muito bem, seja quem for, se o PSOL com Guilherme Boulos se eleger, vai ter uma bancada um pouco maior do que a atual, e o prefeito Bruno Covas se reeleger, vai ter um pouco mais de desafios aí pela frente. De que forma o senhor, com a experiência que o senhor já teve aí nos últimos 2 anos no comando da Câmara, que os trabalhos vão se desenvolver, os projetos vão caminhar dentro da casa? O senhor acredita no entendimento como tem sido atingido nos últimos anos no comando, sob o seu comando na Câmara dos Vereadores, e se, aí já estendendo um pouquinho mais essa projeção, se o senhor já começa a conversar, deu tempo de conversar já com os bastidores aí na Câmara Municipal, para um entendimento e o senhor ser mais uma vez eleito presidente da Câmara? Então eu vou começar de trás para frente para responder essa pergunta. O meu mandato como presidente termina em 31 de dezembro. Tem que haver uma nova composição, uma nova conversa para definir, mas isso só pode acontecer depois do segundo turno, né? Nós precisamos focar e ter a definição do segundo turno para que a Câmara possa começar a debater. Se não é um assunto ainda, literalmente, não é algo que se comenta na Câmara Municipal. E vou dizer em relação agora à próxima legislatura. Você bem falou, eu sempre acreditei no diálogo, na construção. Nessa legislatura, os partidos de todos os espectros políticos contribuíram para os projetos com emendas aos textos, e eu acredito que a próxima legislatura deve continuar nessa mesma toada. O meu receio único, e aí é um comentário pessoal, o meu receio é que nós tenhamos alguns vereadores muito extremados e que sejam contra tudo e contra todos. E é isso que a gente tem que evitar, porque senão o parlamento acaba
ficando um pouco mais difícil, menos fluido nas votações. Bom, eu vou insistir na pergunta do Cris sobre o comando. Vi que o senhor está querendo esperar uma definição de segundo turno, mas queria saber se o nome do senhor está ali no páreo, se o senhor planeja, tem isso em mente a partir da próxima legislatura também, independente do resultado do segundo turno. Bom, entendo até, claro, o interesse, mas esse não é um assunto. Vou voltar a insistir. Existem tantos vereadores que foram eleitos que são tão competentes, tão bons e que merecem também a chance de comandar a Câmara, ou aqueles que foram reeleitos indistintamente. Mas, mais uma vez, não é um assunto que a gente discute, mesmo porque isso tiraria o foco desse segundo turno, que é a nossa prioridade com a reeleição do prefeito Bruno Covas. Vereador, o senhor citou aqui 21 novos vereadores, né, numa legislatura que contempla aí 55 parlamentares. Esse patamar de renovação está dentro da média da Câmara Municipal? Porque me parece, eu não sei se são as figuras novas que surgem na próxima legislatura, mas me pareceu uma renovação da Câmara alta até, ou não? A renovação da Câmara, estatisticamente, nas últimas 4 eleições, é perto dos 40%. Como foi essa renovação? Então, a porcentagem é a mesma, 40%. Acontece que a renovação em si mudou. Por que eu fiz questão de mencionar que dos 21, 4 já tiveram alguma experiência? Porque nas últimas legislaturas, você tinha novos vereadores, mas que já tinham sido vereadores, tinham sido deputados, faziam parte de alguma região, alguma família que já tinha tido pai, vereador e etc. Mas dessa vez não. Dessa vez a renovação foi de vereadores mais novos de idade, idade natural, mais novos, e também novos na política, vereadores que ainda não tinham nenhuma experiência, que vieram alguns das redes sociais, que são vereadores desse meio digital, e outros vereadores temáticos. Então, assim, a porcentagem de renovação é a mesma, mas a renovação em si é que mudou em relação às outras legislaturas. Eduardo Tuma, vereador reeleito presidente atual da Câmara Municipal aqui de São Paulo. A gente agradece pela entrevista, o espaço está sempre aberto aqui para vocês. Vamos nos falar muito, obrigado. Vereador. Obrigado, boa tarde, Rádio Bandeirantes. Grande boa abraço. tarde.